Voltando ao tipo de célula, nós vimos que a célula eucariótica é uma célula mais complexa e a célula procariótica é uma célula mais simples. Então, assim, na escala evolutiva, acredita-se que primeiro tenha surgido a procariótica e desta ela foi evoluindo, se modificando e depois surgiu a eucariótica. Aqui eu tenho as três partes fundamentais de uma célula eucariótica. O citoplasma, que é essa parte interna aqui, contendo várias estruturas que vocês estudarão mais para frente. A membrana plasmática, que delimita a célula, dá um formato à célula, seleciona as substâncias que entram e que saem da célula. E o núcleo, onde eu tenho material genético. Só não podemos esquecer que quando a gente fala nas partes fundamentais de uma célula procariótica, nós não temos um núcleo, mas tem material genético. Eu quero que vocês agora observem esse mapa conceitual, que fala sobre a classificação dos seres vivos. Nós já vimos, né, pelos textos do PET, que classificar os seres vivos sempre foi uma preocupação de vários estudiosos, desde a antiguidade, né, como Aristóteles, e depois nós vimos que Linneu foi o que utilizou um modelo, né, de classificação que é aceito até hoje. Então, olha só, os seres vivos eles estão divididos em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Esse eucária, gente, vem de eucariotos. Os organismos que têm a célula do tipo eucariótica, aquela que tem núcleo, voltando aqui, são denominados organismos eucariotos. Nesse domínio bactéria, nós temos as bactérias. E o árquea, eu tenho as arqueobactérias. Então, veja só. Esses 2 domínios aqui, a gente tem seres procariontes, são constituídos por células mais simples, sem núcleo, chamada procariótica. Eles são unicelulares. Dentro deste domínio eucária, dos eucariotos, eu tenho essas seguintes classificações: protistas e fungos, que podem ser uni- ou pluricelulares, plantas e animais, que são pluricelulares. Então, aqui, seres eucariontes são constituídos por células mais complexas, com núcleo, chamada de eucariótica. Eu destaquei para vocês aqui que hoje a gente fala assim domínio, porque hoje a gente evoluiu na genética, então a gente conseguiu compreender que arqueobactérias e bactérias, elas têm diferenças genéticas. Mas a gente utiliza, então, os domínios e a gente utiliza os reinos dos seres vivos, que são 5. Monera, protista, fungos, plantas e animais. Então, quando a gente falar de classificação dos seres vivos em reinos, a gente tem que lembrar destes 5. E quando falarmos em domínio, são 3 domínios. Ok? Vamos seguir. Quanto à forma de nutrição dos seres vivos, a gente tem basicamente 2 tipos. Os seres eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, produzem moléculas complexas a partir de substâncias simples. E esse processo chama-se fotossíntese. Mas por que a gente se alimenta, se nutre? Porque a gente precisa de energia. E a energia a gente obtém de substâncias presentes nos seres vivos, ou eu consigo sintetizar algumas dentro do meu próprio organismo através da fotossíntese ou um outro processo que a gente vai ver. Os seres que produzem seu próprio alimento, ou seja, suas próprias substâncias ou moléculas orgânicas complexas, nós chamamos de seres autotróficos ou autótrofos. Os seres heterótrofos são aqueles que necessitam obter as moléculas orgânicas complexas do meio,
ou seja, se alimentam ou absorvem essas substâncias. São seres heterotróficos. E aí, o exemplo que nós temos são dos seres autótrofos ou autotróficos, as cianobactérias, ou também conhecido como algas azuis, algas, plantas. Os seres que precisam se alimentar, ingerir substâncias, são bactérias, protozoários, fungos e animais. Quanto à respiração, modo de obtenção de gás, eu tenho seres que utilizam o gás oxigênio e precisam desse gás para sobreviver. Então, nós falamos que eles possuem a respiração aeróbia ou aeróbica. E os seres que não precisam do gás oxigênio para sobreviver, então eles vivem na ausência de oxigênio, são seres anaeróbios, a respiração anaeróbia. Voltando a falar dos seres autotróficos, aqueles que produzem as suas moléculas orgânicas, a gente tem um processo chamado de fotossíntese, no qual uma planta ou alga, ou até mesmo a bactéria, elas absorvem do meio água, tá aqui no solo, nesse caso, absorvem pelas suas raízes, e também tem os minerais que elas absorvem para produzir várias moléculas, absorvem o gás carbônico ou dióxido de carbono pelas suas folhas, tem uma estrutura específica para isso. Na presença da energia solar, a energia do sol, ela consegue fazer com que essas duas moléculas se liguem, formando uma mais complexa, que é a glicose. E, como consequência, libera-se o gás oxigênio. A glicose é uma substância orgânica, ela é dotada de muita energia, assim como lipídios e proteínas. Então, quando a gente se alimenta, ingere um ser vivo, a gente está ingerindo glicose, que é um açúcar, a gente está ingerindo lipídios, proteínas, vitaminas e outras moléculas. A quimiossíntese é um processo que fala no PET. O que ele diferencia desse? É que não utiliza a energia solar, não utiliza a luz do sol. Então, ele também vai dar origem a moléculas complexas de glicose, lipídios ou proteínas, mas não na presença de luz. Vamos agora para a categoria de classificação dos seres vivos. O sistema de classificação, dos seres vivos usado atualmente pelos biólogos é baseado no trabalho do cientista sueco Linneu. A gente tem o reino, o filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. A categoria mais abrangente é o reino, ou seja, agrupa o maior número de seres vivos com características mais gerais. Nós temos 5 reinos, lembrando, E a espécie é a categoria mais específica. A gente tem um menor número de seres vivos e eles são semelhantes. Linneu, ele também foi responsável por nomear os seres vivos através de uma nomenclatura binomial, ou seja, vamos aqui nesse exemplo. O que tem em comum entre a onça pintada, o tigre e o leão? Todos eles, gente, os 3 animais, eles pertencem ao mesmo reino Animalia, o reino dos animais. Observem aqui esse nome, Panthera onca, Panthera tigris e Panthera leo. O que a gente observa? Que eles têm em comum um primeiro nome. Esse primeiro nome, ele representa o gênero. O segundo, ele representa a espécie. Então, a gente tem 3 animais, 3 felinos, que são de espécies diferentes. Então, aqui, os 3 animais não são da mesma espécie, porque o que define uma espécie é seu nome científico. Todos eles, contudo, pertencem ao mesmo gênero, porque eles têm em comum aqui, olha, esse primeiro nome, Panthera. Ou seja, são aparentados, todos são carnívoros e felinos. Eles compartilham também outras categorias taxonômicas, como família, ordem, classe, filo e reino.
O nome científico ele é constituído de duas palavras. O sistema binomial, como eu disse, ambas derivadas do latim ou grego. A primeira palavra se refere ao gênero e a segunda à espécie. Notem que, quando a gente fala do gênero, aqui nesse caso da Apis mellifera, da abelha, o primeiro nome é escrito com a inicial maiúscula, o segundo, mellifera, com o nome minúsculo. O nome ele deve ser digitado em itálico, a escrita deitada, ou sublinhado, e o sublinhado é separado para cada nome. O primeiro nome é o mais genérico, que é o Apis aqui nesse caso, ou Pantera. Já o segundo ele é específico. Cada ser vivo tem um nome específico, já um nome comum ou popular varia nos diferentes idiomas. Falando ainda de espécies, nós temos diferenças individuais em uma espécie. Mesmo dentro de uma determinada espécie, os indivíduos eles não são exatamente iguais. É o caso, por exemplo, dos cachorros, que possuem muitas raças. O que define uma espécie é a capacidade de se reproduzir e originar descendentes férteis. Quando eu tenho dois organismos de espécies diferentes, caso eles consigam gerar um descendente, esse descendente ele é estéril. Então, a reprodução é uma característica dos seres vivos, né? E os seres vivos eles têm que se reproduzir e perpetuar a sua espécie. Aqui, gente, para vocês verem que dentro da espécie humana, Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, a gente tem várias etnias. A gente não usa muito falar raça, mas isso tem uma certa... Isso varia um pouco, tem pessoas que falam de raça, outros falam de etnia. Mas aqui eu tenho caucasoide, que é o branco, africoide, né, africanos, os mongóis, os americanos e os australoides, da Austrália. Aqui é para mostrar que a gente tem diferentes tipos de raça, todos eles, contudo, pertencem à espécie Canis familiaris. Ou seja, todos eles aqui são capazes de se acasalar, se reproduzir e deixar descendentes férteis, diferente destes aqui, que se acasalarem não vão gerar descendentes férteis, podem até gerar um descendente, que a gente chama de híbrido, porque tem características de diferentes espécies, mas não é fértil. Então, para por aí, ele gerou o filhote, né, o descendente, mas ele não consegue se reproduzir mais.